Nessa aula a gente vai estudar mais dois elementos da função do segundo grau. São eles o termo independente e o vértice. Então, para aprender comigo mais sem super dicas, fica ligado aqui no canal e vem comigo. Fala pessoal, tudo beleza? Só antes da gente começar aqui eu quero falar para você que eu preciso da sua inscrição aqui nesse canal para que eu possa te ajudar aí a ser aprovado no seu concurso do Colégio Militar, aí bem naquela provinha da escola ou até mesmo aí melhorar o seu desempenho, seja na disciplina de matemática como também nas outras disciplinas. Então, para isso, para que eu possa efetivamente te ajudar, tudo que você tem que fazer é clicar aqui embaixo do player do vídeo no botão que está escrito subscrever. Na sequência, já aproveita e ativa também o sininho das notificações, porque fazendo isso, sempre que eu postar algum conteúdo novo aqui, você vai ser avisado em primeira mão, vai receber uma notificação e vai poder vir assisti-lo aí logo na sequência, beleza? No mais, não se esquece aí também de clicar no gostei, no joinha, que também fica embaixo do player do vídeo, porque isso fortalece muito aqui o canal, e também de compartilhar esse vídeo, galera. Copia o link aí, manda para aquele seu amigo que também está se preparando para a provinha do Colégio Militar, manda naquele grupo do WhatsApp da escola, aquele grupo do WhatsApp do cursinho. Se de repente você é um pai ou uma mãe que acompanha seu filho aí, passa meu conteúdo para ele estudar, copia o link aí também e manda para outros pais, outras mães aí que vocês sabem que também tem filhos que estão se preparando aí para a provinha do Colégio Militar ou mesmo aí para qualquer outro concurso ou mesmo estudando aí para alguma prova da escola, beleza? Me dá essa força aí porque fazendo isso, me ajudando aqui, eu também vou estar sempre aqui ajudando vocês, beleza? Bom, então chega de enrolação, galera, vamos aqui, né, rever aqui rapidamente, fazer uma breve revisão aqui a respeito das funções do segundo grau ou funções quadráticas, né, mesma coisa aqui. Galera, a função do segundo grau, a gente já sabe, né, já vimos aí em aulas anteriores, que ela tem esse formato aqui, ó, y igual a ax quadrado mais bx mais c, ou f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, onde o a tem que ser necessariamente diferente de zero, senão a função não é do segundo grau. Se você ainda não assistiu essas aulas e imagina aí, pelo menos, que não tem o conhecimento suficiente aqui, né, do que foi visto anteriormente, no caso aí a gente já falou de raízes da função, a gente já deu os conceitos iniciais, né, então se você não domina, recomendo aí que você volte aí nessas aulas anteriores e as assista, tá? O link vai ficar aqui em cima no card para vocês da primeira aula aí, beleza? Bom, aqui daí então seguindo, né, galera, esses aqui são conceitos introdutórios, breves, assim, uma breve revisãozinha aqui, agora a gente já vai seguir aqui para o primeiro tópico dessa aula, ó, a gente vai falar aqui sobre o termo independente da função, tá bom, galera? O que é o termo independente da função? Vou voltar aqui na função geral aqui, né, na expressão geral da função do segundo grau, que é essa aqui, né, f de x igual a x quadrado mais bx mais c, galera, a gente sabe aí que o termo independente da função é esse carinha aqui, ó, é o c, tá bom? Tá, mas e por que é o c? Assim, por que ele recebe esse nome de termo independente, né? Ele recebe esse nome porque ele não depende de x, pessoal, ele é o único termo aqui que não está atrelado ao x, ó. Aqui eu tenho a x quadrado mais bx e o c é o único que está sozinho, né? Ou seja, independentemente do valor de x, o c vai ser sempre o c, ele não vai mudar aqui. Por isso ele recebe esse nome de termo independente, ele independe do valor de x, beleza? E daí assim, pessoal, aqui no caso, né, como a gente tem essa função aqui, ó, y igual a x quadrado menos 5x mais 6, é bastante fácil de ver, né, que o nosso termo independente aqui, ele vai ser o mais 6, né? Lembrando que o sinal aqui acompanha também cada um dos coeficientes, né? Então fiquem ligados nisso aqui. Aqui no caso, o nosso c, ele é igual a 6, né? Ou o nosso termo independente aqui, ele é igual a 6, beleza? E graficamente, pessoal, a gente consegue fazer a leitura, assim, a gente consegue descobrir qual é o valor do termo independente simplesmente olhando o ponto no qual a parábola cruza o eixo do y. Nesse caso aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tô vendo aqui que a minha parábola, ela tá cruzando o eixo do y aqui, no ponto no qual o y vale 6, tá bom? Então, nesse ponto aqui, né, na coordenada y, nesse ponto, a gente vai ter o termo independente da função, que eu posso escrever assim, ó. Assim, o ponto aqui no caso, né, vai ser o 6 no y, e o x aqui vale quanto? Pensa um pouquinho. Ora, é só fazer o rebatimento lá no eixo x, ó, pessoal. O x aqui vale 0, né? Ou seja, a nossa coordenada aqui da parábola aqui, né, ou melhor, a coordenada aqui do ponto no qual a parábola cruza o eixo do y, certo? A coordenada y dessa parábola aqui vai nos dar o termo independente e o x aqui também sempre vai valer 0, tá bom? Ou seja, o nosso ponto aqui é 0 e 6 e o nosso termo independente aqui, ele é o 6 aqui, né? É o c aqui, é o nosso termo independente, beleza? E detalhe importante aqui, né, pessoal? Observem aqui comigo, né, um outro bagulho bem bacana aqui da gente saber, né, é que pra gente descobrir o termo independente aqui de uma função, uma outra forma aqui da gente pensar, né, é que quando o x vale 0, o y vai ser igual ao termo independente, né? Quando eu conto só olhar o ponto aqui, ó, se o x vale 0, o y vale o termo independente aqui, né? E por que isso, né? Da onde vem isso? Ora, é só pensar aqui, ó, se eu trocar aqui o x por 0, ó, isso aqui vai ser 0, 0 ao quadrado é 0, isso aqui também vai ser 0, porque qualquer coisa, aqui no caso menos 5, né? Menos 5 vezes 0 dá 0, e aqui nesse caso eu vou ter o y igual a 6, que é exatamente o termo independente. Então, bacana a gente saber isso aqui também, né? E assim, pessoal,
principalmente a parte gráfica aqui, né? É muito importante vocês saberem interpretar esse ponto aqui, né? Que é o ponto de cruzamento da parábola com o eixo Y, saber que ali está o termo independente, porque isso aqui nos ajuda a resolver vários e vários problemas de concurso aí, e problemas também, claro, que podem cair de repente na sua provinha da escola, tá? Esse ponto aqui, daí, então, a coordenada Y dele me traz aqui o termo independente, que é o valor de C ali na nossa função de segundo grau, beleza? Legal, tendo visto isso aqui então, pessoal, vamos ver aqui agora o próximo conceito, que é o vértice da parábola, tá? O vértice da parábola, pessoal, ele diz respeito àquele ponto da parábola no qual a função, ou seja, o nosso valor de y, ele assume um valor mínimo ou máximo, né? Mínimo ou máximo de acordo com o coeficiente a, se ele for maior do que zero ou menor do que zero, beleza? Aqui nesse caso, dá uma olhadinha aqui, ó. Se o meu a ele for maior do que zero, pessoal, a gente sabe que a gente vai ter uma parábola feliz, tá bom? E se a parábola é feliz, a gente sabe que o valor de y aqui, ó, ele vai assumir um valor de mínimo, que no caso, ó, é o ponto extremo aqui da parábola, tá? Beleza? Lembrando que quando a gente se refere à função, a gente está falando do valor de y, né? E se liga aqui, ó, pessoal, aqui o meu y, ele tem o seu valor mínimo, ó, que estaria mais ou menos aqui, né? E por que que ele é um valor de mínimo? Porque qualquer outro ponto da parábola que a gente pegar, o y não vai ser tão pequeno quanto esse aqui, ó. Aqui eu tenho esse valorzinho, né? E se eu pegar qualquer outro ponto aqui da parábola, ó, por exemplo, esse ponto aqui, ó, o meu y aqui vai ser maior do que o y aqui, né? Então, por isso que aqui no ponto extremo a gente vai ter, nesse caso, um valor de mínimo, tá bom? E aqui, ó, no caso aqui, quando o meu coeficiente a ele é menor do que zero, você tem a parábola triste aqui, né? A gente vai ter um ponto extremo, que é esse ponto aqui, ó, e nesse caso aqui a gente vai ter um ponto de máximo, tá bom, pessoal? Que vai ser aqui, ó, esse ponto aqui, né? O y máximo ou a função máxima aí, né? O ponto máximo aí da nossa função, certo? E por que aqui é o máximo, de novo, né? Por qualquer outro ponto que vocês peguem da parábola aqui, por exemplo, né? O nosso valor de y aqui, ó, ele vai ser necessariamente menor do que nesse ponto aqui, beleza? Então, nesse caso aqui é um máximo, né? Só detalhando aqui para vocês, ó, galera, se o a é menor do que zero, a gente vai ter um ponto de máximo, né? E se o a é maior do que zero, a gente vai ter um ponto de mínimo. Isso aqui, inclusive, só essa ideia conceitual também já foi cobrada aí em questõezinhas de concurso para admissão de ensino médio, tá, galera? Seja aí para colégio militar, para escolas técnicas, isso aqui é bem comum de ser cobrado, beleza? Legal? Outro detalhe importante aqui, pessoal, é que a gente vai nomear esse ponto aqui, assim, esse ponto extremo da parábola, né, que a gente chama de vértice, eu vou chamá-lo aqui de ponto V, tá bom? E ele vai ter coordenadas que a gente vai chamar assim, ó, xv, que é x vértice, tá? E yv, que é y vértice aqui. Eu não vou calcular aqui para essas duas parábolas que a gente tem, mas só para vocês saberem, tá? De novo aqui, né? Quando a é maior que zero, é um ponto de mínimo, né? E aqui, quando a é menor do que zero, é um ponto de máximo, tá? Vou colocar aqui também, ó, o V, né? V, x vértice e y vértice, tá bom? O nome do ponto vai ser V de vértice, coordenadas x vértice e y vértice, e a gente vai ver aí logo mais na sequência como é que a gente calcula isso, tá bom? Só antes da gente ver isso, galera, você vai ver aqui um caso particular aqui do vértice da parábola, que é o caso quando o delta é igual a zero. Se liga só, pessoal, o vértice da parábola quando o delta é igual a zero, ó, lembrem-se aí comigo, né, da aula anterior, na qual a gente falou sobre as raízes da função. Quando o delta é igual a zero, a gente viu que a nossa parábola ela tangencia o eixo do x. O que é tangenciar? É cruzar ela em um único ponto ali, que aqui no caso é esse ponto igual a 3, né? E observem aqui comigo, pessoal, que quando o delta é igual a zero, quando a parábola tangencia o eixo do y, né? Ou melhor, o eixo do x aqui, conforme o que a gente está vendo aqui, observe aqui que o nosso vértice, né? Assim, o nosso valor do x do vértice, ele coincide com a raiz aqui, né? Então, observem aqui comigo, pessoal, que quando o delta é igual a zero, né? O nosso ponto de vértice aqui, ele vai ter aqui, para essa função aqui especificamente, ela vai ter o x vértice igual a 3, que é a própria raiz da função, né? Certo? E o nosso y vértice aqui, logicamente, isso aqui é uma raiz, o y vértice é zero, né? Porque a gente sabe que a raiz da função é o ponto aí, né? Ou melhor, é a coordenada x que faz com que a função seja zero, ou seja, com que o y seja zero. Então, aqui no caso, o nosso vértice é 3 e 0. Fica bem fácil de fazer a leitura, né? Quando a gente vê que a nossa função ela tem uma única raiz, tá bom? Ou seja, quando o delta é igual a zero. Fica ligado nisso, que isso aqui é tema de questão muitas vezes. Já foi tema de questão muitas vezes, beleza, galera? Olha só, outro exemplo aqui daí, ó, que a gente tem aqui, ó. Outro caso aqui no qual o nosso delta aqui é igual a zero, né? Como é que eu sei? Porque tá tangenciando, eu tenho aqui uma única raiz, né? E tendo uma única raiz, o nosso vértice coincide com essa raiz aqui, ó. Ou seja, o nosso V aqui, ó, ele vai ter coordenadas 2, certo? Ó, que tá batendo aqui no 2, né? 2 e 0. Beleza? Tranquilo, pessoal? Importante saber isso aqui, já foi tema de questão de prova também aí, beleza? Fica ligadinho aí nesses macetes, nesses bizu aí que o prof tá passando, tudo bem?
Legal, e agora aqui, pessoal, vamos ver aqui como é que a gente encontra o vértice da parábola a partir da função, né? Assim, claro, os casos que a gente viu ali eu mostrei para vocês diretamente no gráfico, o conceito, né? Mas agora a gente tem que entender aqui, se por exemplo o problema não nos der o gráfico, né? Como é que a gente vai fazer para encontrar o vértice da parábola? Inclusive isso aqui é muito importante para fazer também a construção do gráfico, caso seja pedido, tá bom? Então a gente tem que entender bem isso aqui. E assim, pessoal, basicamente a gente tem aí duas maneiras de encontrar tanto a coordenada x do vértice quanto a coordenada y do vértice. Eu vou mostrar as duas para vocês. Dica, é bom conhecer as duas formas para cada um deles, tá? Por quê? Porque a depender do problema, uma vai ser mais fácil ou a outra vai ser mais fácil. Eu vou fazendo comentários aqui conforme eu for falando aqui para vocês, tá bom? Então, olha só, galera, primeiramente aqui, ó, o x do vértice, ele pode ser calculado de duas formas. A primeira dele por fórmula, vou passar a primeira formulazinha geral para vocês, que é menos o coeficiente b sobre 2 vezes a, tá? Olha só, o b aqui e o a, né, eles são aqueles coeficientes lá que tem na função do segundo grau lá, na fórmula geral dela, né, na expressão geral dela, f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, beleza? Pode ser calculado dessa forma, ou o x-vértice, galera, também pode ser calculado como a média aritmética das raízes, ou melhor, o ponto médio aqui das raízes, né? Olha só, eu vou somar as duas raízes da função e vou dividir por 2, tá? Professor, eu sou obrigado a saber as duas? Sim, você é obrigado a saber as duas do seu concurso, mas entenda, por que você é obrigado a saber? Porque, de repente, pessoal, assim, vamos dizer que o problema lá, ele não dá a função para vocês diretamente, né? Ou seja, vocês não teriam essa expressão aqui, certo? Mas o problema lá, sei lá, de repente, pelo gráfico, vocês conseguem ver as duas raízes lá, que tá fácil, né? Aí vocês simplesmente jogam aqui, né? Calculam ali a média aritmética das raízes e tá pronto. E de onde vem isso aqui, pessoal? Isso aqui vem do fato de que a parábola é simétrica, né? E se a parábola é simétrica, a partir do momento que eu tenho as duas raízes ali, a distância delas pro vértice vai ser a mesma, né? Pro x do vértice. Então é daqui que vem, né? É bom conhecer as duas. Fica ligadinho nisso aqui, tá bom? E o y-vértice, pessoal? Primeiro a fórmula aqui, ó. O y-vértice ele pode ser calculado como menos delta sobre 4 vezes a, tá bom? Ou, ainda, o y do vértice também pode ser calculado como f de x-vértice. Como assim f de x-vértice, professor? Ora, tendo x-vértice, é só você pegar o valor do x-vértice e trocar na função. Por exemplo, vamos supor aqui que seja 2 o x-vértice aqui dessa parábola. É uma suposição, eu não sei se é, né? Mas sabendo aqui que o f do x, ou melhor, sabendo que o x-vértice é 2, se eu trocar o x por 2 aqui e calcular o valor de y, ora, se eu trocar o x por x-vértice, logicamente o y que vai sair é o y-vértice. Então, essas aqui são basicamente as duas formas que a gente tem, pessoal, para fazer o cálculo aí, né, do x-vértice, da coordenada x do vértice e da coordenada y do vértice, beleza? Certo, galerinha? Agora vamos fazer o cálculo aqui para essa função efetivamente, né? Fazer aqui no cantinho, já que eu peguei quase toda a tela aqui para essa fórmula, né? Olha só, aqui no caso, pessoal, eu estou vendo aqui, né? Bom, eu já sei de antemão aqui que essas raízes aqui, elas não vão ser inteiras, né? Então, não convém usar isso aqui. Eu vou usar simplesmente aqui o menos b sobre 2a, que é a primeira formulazinha aqui, né? Então, olha só, para essa função aqui, ó, x-vértice. Só vou colocar aqui para ficar mais didático para vocês, ó. O a é igual a menos 1, né? Só pegar aqui o coeficiente do x quadrado. O b é igual a 5 e o c é igual a 3. Sempre o sinal acompanha ali, né? No caso aqui, menos 1, tá bom? Então, olha só, galera, o x do vértice aqui, ele vai ser o quê, ó? Vai ser menos b sobre 2a. Então, menos da fórmula, né? O b é 5, certo? Menos b sobre 2a, que é 2 vezes menos 1, certo? Agora aqui, vou cortar o menos com menos aqui. O meu x-vértice aqui dá, então, portanto, pessoal, ele vai ser igual aqui, né? X-vértice vai ser igual a 5 meios. Se eu quisesse expressar ali, né, deixar aí na forma decimal para querer, de repente, jogar num gráfico, né, isso aqui seria, ou melhor, aproximadamente não, né, seria exatamente 2,5, beleza? Tem que saber isso aqui, tá bom, galera? Y-vértice aqui, daí como é que eu posso calcular? Bom, o Y-vértice aqui, galera, eu poderia aqui substituir aqui, né, bom... Na verdade, eu vou fazer assim, eu vou calcular pelo f de x-vértice, tá? Que aqui no caso eu acredito que vai ser mais fácil. Mas poderia também calcular o delta, que vem lá da fórmula de Bhaskara, né? B quadrado menos 4ac, certo? Depois divide aqui pelo 4a e põe o menos na frente. Aqui no caso eu vou usar simplesmente o f de x-vértice, mas qualquer uma das duas dá certo, beleza, pessoal? E sempre vai ter que dar o mesmo resultado. Se der diferente de repente, aí num cálculo que você vai fazer para verificar, é porque você errou alguma coisa, tá bom? Então aqui no caso, ó, eu vou usar simplesmente o f de x-vértice, ó. Ou seja, eu vou simplesmente trocar aqui, né, na função, o x pelo x-vértice, que eu já calculei aqui, que é 5 meios, né? Vai dar aqui uma fraçãozinha, mas não tem problema. Vamos ver aqui como é que vai ficar isso aqui, ó. Vai ficar menos 5 meios ao quadrado, né? Detalhe aqui, né, pessoal, o menos que tá aqui, ó, ele não vai ser elevado ao quadrado junto, né? Então, ele tá fora aqui. Então, menos 5 meios ao quadrado, mais 5 vezes 5 meios, que é o x-vértice, né? Mais 3.
Agora é só resolver essa expressãozinha aqui, eu vou chegar no meu valor de y vértice, beleza? Ó, vai dar menos aqui, né? Aqui daí é só elevar os dois termos ao quadrado, vai ficar 25 quartos, casa grande, reflita. Mais 5 vezes 5, 25, né? Vai ficar 25 meios aqui, mais 3, beleza? Agora, posso até tirar o MMC todo mundo, né? O que eu vou fazer aqui, ó. O y vértice aqui daí, então, vai ser menos 25 quartos. O MMC aqui é o próprio 4, né? Então, já reescrevo aqui 4, ó. Agora, 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 25 dá 50, certo? E aqui daí é 1, né? Deixa eu até colocar aqui em outra cor, ó. Aqui é 1, certo? Coloco aqui mais 4. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes 3 aqui em cima dá 12. Agora é só juntar todo mundo e repetir o denominador, né? Ó, menos 25 mais 50 vai dar 25, e 25 mais 12 dá 37. 37 quartos aqui dá, então, o meu valor de y vértice. O valor decimal aqui não tem problema algum, né? Se eu quiser até transformá-lo aqui para decimal, galera, ou melhor, o valor aqui que não é inteiro, né? E agora, se eu quiser transformá-lo para decimal, é só fazer a divisão, ó. 4 vezes 9 vai dar 36, sobra 1 aqui, né? Vírgula, 0 aqui, 4 vezes 2 dá 8, 10 menos 8 sobra 2, mais um zerinho aqui para continuar, 4 vezes 5 dá 20, fecha a conta, né? Então, isso aqui vai ser igual a 9,25, tá bom? Eu calculei aqui para a gente fazer a verificação gráfica agora, ó, pessoal. A nossa coordenada do vértice aqui, ó, que eu vou escrever aqui agora, ó, para essa função, né? O vértice aqui vai ser o quê? Vai ser 2,5, opa. O vértice aqui daí vai ser 2,5, né? 2,5, e o y vértice ali dá 9,25, né? Certo? Eu vou fazer a verificação aqui agora no gráfico ali com esses dois, com as duas coordenadas aqui que eu acabei de encontrar, né? Vamos ver como é que fica isso aqui, ó. Vou jogar aqui, ó, colar aqui, ó. Olha só como é que ficaria isso aqui, ó. Pessoal, encontrando o vértice a partir da parábola aqui, né? Encontrando o vértice a partir da parábola, a ideia aqui é que eu acabei de calcular através da função, e aqui eu tenho o gráfico diretamente da função que eu coloquei ele para vocês, e eu vou fazer a verificação aqui, ó. Para essa função aqui, né, na qual o a é menor do que zero, é a mesma função, tá bom, galera? Eu sei porque foi o que eu preparei aqui, tá? Olha só o que eu teria aqui, pessoal. Aqui daí o meu x-vértice é 2,5, de fato. Se eu pegar aqui, ó, eu consigo ver aqui, ó, que esse ponto aqui, ele tá casando ali bem na metadinha aqui, né? Certo? Então, 2,5. E observem aqui que o meu y vértice aqui, ó, 9,25, ele tá bem próximo do 10 aqui, né? E é algo mais ou menos aqui, certo? Então, essa aqui daí é a minha coordenada do vértice aqui, né? Que no caso, conforme eu acabei de mostrar para vocês, é 2,5 e 9,25, beleza, pessoal? Certo? É assim que a gente faz o cálculo daí, então, né? Duas formas diferentes ali, tanto para o x-vértice quanto para o y-vértice, e você precisa, né? Conhecer as duas, você principalmente que é aluno que está se preparando para um concurso aí. Legal? Bom, galera, a partezinha teórica era isso, né? Vamos ver aqui agora um probleminha aqui para a gente aplicar essas ideias aqui, ó. Essa aqui foi a questão 13, que caiu no concurso para admissão ao ensino médio do Colégio Militar de Santa Maria, prova realizada no ano de 2018 para ingresso 2019. Vamos lá ler a questão comigo? Vem cá, vamos lá. O hipismo é uma modalidade olímpica, um dos esportes mais clássicos que existe. Muito praticado no meio militar, por meio de competições conhecidas como temporadas hípicas, a modalidade impõe uma cuidadosa ginástica progressiva e racional associada a uma preparação mental do cavalo e do cavaleiro ou amazona. Nas competições, o cavalo deve mostrar-se calmo e flexível, demonstrando um perfeito entendimento com seu condutor. Considere que o salto no obstáculo em uma pista de hipismo do conjunto cavalo e cavaleiro, figura 12, forma uma parábola da equação y igual a menos 2x² mais 4x. Determine em metros a altura máxima CD que o conjunto alcançou. Aqui daí, então, a gente tem a figurinha aqui, né? A figura 12 aqui, temporada hípica, conforme aí o problema falou, né? E aqui daí a gente tem o eixo aqui, né, pessoal? O eixo aqui que tá em verde, tá meio ruim até de ver aqui, né? Mas aqui daí a gente tem a possível parábola aqui, pelo que a gente entende, né? Tem que ser uma parábola por causa da função que ele deu. E o problema é saber essa medida aqui, né? CD, beleza? E aqui daí, então, a gente tem as alternativas, né? E agora é com você, meu caríssimo, queridíssimo aluno aí que está se preparando aí para sua prova, para o seu concurso, seja lá o que for. Pausa o vídeo, tenta resolver essa questão. Na sequência, o prof traz a resolução e a resposta para a gente. E aí, deu certo? Bom, pessoal, vamos aproximar aqui um pouquinho, então, para a gente ver melhor, ó. O que o problema quer saber é essa medida CD aqui, né? Certo? Essa medida CD aqui, tá bom? É isso aqui que o problema pediu. E para isso, a dica que ele deu aqui, né? É que a função aqui da parábola aqui, né? É aqui uma parábola da equação y igual a menos 2x² mais 4x. A informação que ele nos deu aqui, então, é a equação dessa parábola, né? A função aqui que nos mostra aí a parábola, menos 2x² mais 4x, né? E agora alguns pontos, alguns detalhes aqui que a gente tem que observar, né, pessoal?
Como o problema aqui ele nos deu a função da parábola, e é possível pelo desenho observar aqui, ó, que esse ponto D aqui, ele é o ponto de vértice da parábola, né? Ele é o ponto de máximo. E o problema aqui ele quer saber essa distância, né? A distância CD. Mas observem aqui comigo, galera, que a coordenada x aqui desse ponto C, certamente ela é 0 aqui. Ou melhor, desculpe, a coordenada y, né? Desculpe. A coordenada y desse ponto aqui, certamente ela é igual a 0, né? Por quê? Porque eu tô vendo que ela tá casando aqui exatamente com a origem aqui, né? E assim, vocês podem até falar, mas professor, ninguém garante que de fato seja 0. Mas eu consigo garantir por causa da função que o problema deu, ó. Observem aqui comigo que o termo independente aqui no caso, né, que a gente também tratou nessa aula, o termo independente aqui é 0, já que ele não aparece, né? E se o termo independente é 0, e eu tô vendo aqui que essa parábola, ela tá cruzando aqui, né? Olha só, ela tá passando aqui exatamente pela origem, né? Então, certamente isso aqui é a origem que, de fato, aqui nos traz aí o ponto y igual a 0, tanto x quanto y igual a 0, né? Bom, algumas conclusões que a gente tira daqui então, pessoal. Eu posso não saber quanto vale a coordenada do ponto C, vou até colocar aqui, ó. Eu posso não saber quanto vale a coordenada x do ponto C, certo? Mas eu tenho certeza que o y dela aqui vale 0, tá bom? E em contrapartida aqui em cima pro ponto D, ó, eu sei que aqui também, né, a minha coordenada x aqui, eu não sei quanto ela vale, certo? Mas eu tenho certeza aqui que a minha coordenada y, ela vale o vértice, né, que eu consigo calcular. Então aqui é y vértice. E observem aqui comigo, né, que a distância CD aqui que o problema pediu, ela é exatamente equivalente, pessoal, deixa eu pegar outra cor aqui, ó, ela é exatamente equivalente à distância entre o y do ponto D e o y aqui do ponto C, né, que é essa distância aqui, ó, certo? É a distância em y entre os pontos C e D. Ou seja, resumindo, né, como aqui no ponto C a coordenada y é 0, basta que eu encontre aqui o y vértice da função e acabou o problema, né, galera? É só isso que a gente tem que fazer, beleza? Feito isso, acabou aqui, né? Um probleminha bastante simples. Só deixa eu dar uma dica aqui para vocês que estão se preparando aí, né, que estão estudando aí essa parte de função do segundo grau, pessoal. É bastante comum os problemas tentarem confundir vocês no sentido aí de que vocês se confundam o x-vértice com o y-vértice no momento de fazer aí uma análise de problema, né? Então, assim, fica a minha dica aí para vocês, sempre que o problema der uma função aí do segundo grau para vocês, né? Sei lá, seja qualquer coisa expressa em função de outra, né? A função é um y expresso em função de x, observem quando vocês tiverem que calcular o vértice da função, né? Ou um ponto de máximo, o que o problema está pedindo. Assim, se ele quer, assim, em outras palavras, se ele quer saber o x-vértice da função ou o y-vértice. Aqui, claro, por interpretação, a gente viu aqui, né, que o problema aqui, ele está tratando aqui do y-vértice, já que eu estou falando da altura, né, certo? Mas ele poderia perfeitamente ter pedido essa distância AC aqui, ó. E se ele pedisse isso, aí já não seria mais um problema de y-vértice, mas sim um problema de x-vértice. Então, sempre fiquem ligados nesse detalhe para vocês não fazerem confusão. Legal? Bom, então sabendo disso, né, calculando y-vértice, a gente acaba o problema, é só calcular aqui, né? Galera, e aqui nesse caso, né, a maneira mais fácil da gente calcular o y-vértice vai ser através da fórmula, beleza? Detalhe importante, a gente não precisa calcular o x-vértice nesse caso se a gente tem a função aqui, né? É mais fácil direto para o cálculo do y-vértice, a gente já resolve o problema. Então, olha lá, o y-vértice, lembrando, né, ele é igual aí a menos delta sobre 4 vezes o a. E o delta, pessoal, ele pode ser calculado por b quadrado menos 4 vezes a vezes c, beleza? Bom, então vamos ter que calcular o delta aqui, né? Delta aqui deve ser igual a b ao quadrado. Bom, só vou colocar aqui daí os coeficientes aqui para vocês, ó. O a é menos 2, que é o cara que acompanha o x quadrado, não se esqueçam do sinal, tá bom? O b é 4, que é o carinha que acompanha o x aqui, né? E o c aqui, conforme eu já comentei anteriormente, é 0, beleza? Então isso aqui vai virar o quê? Pessoal, vai virar b quadrado aqui, né? Que é 4 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é menos 2, vezes o c, que é 0. Opa, mas observem aqui, ó, que tudo isso aqui tem, assim, todo esse produto tem um fator 0. Então, isso aqui tem que ser 0, né? Tudo isso aqui 0. E vai sobrar aqui, daí, então, portanto, pra gente que o delta aqui ele é igual a 4 ao quadrado, que dá 16. Só jogar aqui no y-vértice agora, ó, pessoal. Vai ser menos o delta, que é 16, sobre 4 vezes o a, que é menos 2, né? Agora, se liga aqui, ó, o menos aqui com o menos aqui corta, né? Vai sobrar aqui simplesmente 4 vezes 2 dá 8, e 16 dividido por 8 dá 2. Então, o y-vértice aqui, daí, portanto, pessoal, ele é igual a 2 metros, e com isso a gente mata o problema, né? Porque, conforme eu mostrei ali para vocês, o y-vértice aqui, né? O máximo aqui, ele coincide exatamente com a distância aqui, CD, né? Então, essa distância aqui, ela é igual a 2 metros, certo? A alternativa correta aqui, daí, então, portanto, pra gente, de letra D. Bom, pessoal, o que eu tinha para passar aí para vocês sobre o termo independente de função e vértice de parábola era isso. Espero ter ajudado, espero ter contribuído aí para o estudo de vocês, seja para a prova do colégio militar, seja para uma prova da escola, ou seja lá o que for, espero ter ajudado vocês aí, beleza? E no mais, né, pessoal, se você ainda não fez a sua inscrição aqui no canal, se inscreva para que eu possa te ajudar, ative o sininho das notificações, né? Clica no gostei, que isso é muito importante, e mais importante do que tudo, pessoal, se você chegou até aqui é porque certamente esse conteúdo te ajudou. Então compartilha com os seus amigos aí também, que vão fazer uma provinha, que vão fazer um concurso
vídeo aí, que certamente vai ajudar eles também. Fazendo isso, vocês vão estar ajudando o meu trabalho aqui, né? O meu crescimento aqui dentro do YouTube, beleza? Bom, pessoal, então por hoje era isso. Nos vemos aí nas nossas próximas videoaulas. Um grande abraço e até lá!